o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Você pode começar o dia fazendo bem para alguém, sabe como? Fazendo um share do nosso aplicativo. Clica aí nele, manda por grupos de amigos, de vizinhos, conhecidos, grupos de inimigos. Vamos fazer o bem para alguém, porque no programa de hoje você vai ouvir histórias verídicas, pessoas que venceram por meio da fé. Muitas das vezes os problemas, as situações nos fazem desanimar, mas entenda, quando Jesus pediu para que tivéssemos bom ânimo, ele estava dizendo para cada um de nós, lute contra o desânimo. O desânimo vem, ele tenta nos abraçar, mas você precisa reagir contra ele. Por isso que hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, você deve sim erguer a cabeça, levantar as mãos para os céus e dizer: eis-me aqui, Senhor. E eu tenho certeza que através de você, da sua vida, do seu testemunho, até mesmo dos seus problemas, Deus será exaltado. Minha amiga, meu amigo, entenda, é propósito de Deus a mudança da sua vida. Não vamos desistir, né? Desistir é o ato da facilidade, insistir é o ato da perseverança. Vamos ser chatos diante das situações difíceis. E eu tenho certeza que Deus vai trazer a vitória para cada um de nós. Vamos de canção bonita, Ana Cássia. Daqui a pouco eu retorno com todos vocês. A dor que aperta meu coração me faz chorar. Lembranças tristes da minha inocência que eu não posso nem lembrar. Muito chorei, um segredo em mim guardei. Pensei que podia esquecer, mas quando a noite chega, me aperta o coração. Entro no meu quarto, solidão, as marcas em meus braços contam minha história, revelam os meus traumas. Eu sei que tu me amas, me amas, me amas. Jesus, te pregaram na cruz e cravos a te furar, e no corpo feridas em meu lugar. Ele levou sobre si toda a minha dor. Jesus, me ajude a mudar e me encontrar. Hoje eu vim aqui nesse lugar, minha alma precisa desabafar. Jesus,
Eu perdi meu casamento por causa de uma traição. Meu nome é Bruna Rezende, tenho 38 anos, vim de uma família onde meus pais tinham um casamento de brigas, agressões físicas e muito sofrimento. Com isso, desde nova eu tinha esse sonho de me casar e ser feliz. Assim eu conheci uma pessoa, comecei a namorar, noivei e me casei. Sendo que, ao invés de felicidade, nos 2 primeiros anos da minha vida foram de muito sofrimento. Foram anos de muitas agressões físicas, agressões verbais, muitas discussões, muitas desconfianças. Com isso veio a traição. No período do meu casamento, eu recebia em casa ligações de uma mulher que se dizia estar com meu esposo no momento onde ele não estava em casa do meu lado. Eu ouvia mensagens no celular do meu esposo de outras mulheres. Era muito angustiante eu amar e não ser amada. Até que um dia, quando ele disse que ia sair tarde do trabalho, eu resolvi segui-lo. E nesse dia seguindo, eu vi ele saindo da casa da amante. Para mim, ali foi meu fundo do poço, porque eu vi a pessoa que eu escolhi, a pessoa que eu amava, que eu tinha escolhido para ser feliz, ao lado de uma outra pessoa. Até um determinado dia que eu cheguei do trabalho, eu encontrei na mesa da sala a aliança dele. Ele havia ido embora para morar com a amante. Eu entrei em depressão, eu emagreci. Nesse período eu fiquei endividada porque meu esposo foi embora de casa e me deixou com todas as contas. Eu passei por problemas de saúde e ele foi morar com essa pessoa próximo da minha residência. Então não existia outro caminho. Eu tinha que passar por ali, ver eles dois juntos, abraçados e aguentar aquela situação. Conhecia a fé, conhecia quem era Deus, só que eu não via aquela mudança na minha vida. Então eu vi que o problema não estava em Deus, o problema estava em mim. Porque eu tinha que dar um basta naquela situação, acreditar na fé que existia dentro de mim. Então, naquele período de separação, a gente assistiu diversas audiências. A juíza deu 6 meses para eu sair da casa. Foi aí que eu, chegando ao meu fundo do poço, eu estava na fé e eu falei para Deus. Ou Deus mudava aquela situação na minha vida, ou Deus me transformava, me dava paz, me libertava, me tirava daquela situação, trazia meu esposo de volta para casa, ou Deus tirava ele do meu caminho. Porque era impossível meu esposo voltar para casa, era impossível o meu esposo voltar para mim. Muitas pessoas chegavam até mim e falavam: desiste, ele não vai ser mais seu. Desiste, ele já construiu uma outra família, vive a sua vida, desiste dele. Mas não, eu amava ele e eu queria sim ele de volta, mas queria ele transformado, crendo na resposta daquele Deus que disse que o impossível ele poderia fazer sim na minha vida, que ele poderia transformar a minha família, porque Deus, ele é família. Desci do altar com essa certeza que Deus, ele já havia me respondido. Por mais que eu não estava vendo, por mais que estava tudo ao contrário, por mais que nada de novo acontecia, mas existia dentro de mim já essa certeza. E com o passar do tempo, a depressão saiu de dentro de mim. Eu fui transformada, eu passei a ter paz, eu passei a dormir. A minha vida financeira começou a progredir, eu comecei a vencer na vida e até um determinado dia, na audiência final, que a juíza chamou a gente e que ela ia decretar a separação. Eu fui nessa audiência, não mais com aquela dúvida, não mais com aquele medo, não mais com aquela angústia. Eu fui alegre porque eu já sabia que Deus faria um milagre na minha vida, no meu casamento.
Então a resposta não foi diferente. Eu chegando nessa audiência, até a juíza mesmo falou: vocês são tão novos, para que vocês vão se separar? Nesse dia o meu esposo olhou para mim e falou: tem algo diferente em você. Eu quero você de volta, eu quero o meu casamento de volta e principalmente eu quero esse Deus para minha vida. Hoje eu posso dizer sim que eu tenho uma família feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu sou liberta, hoje o meu esposo ele me completa, é uma pessoa transformada, posso dizer uma nova criatura. E o Deus do impossível, Ele tornou sim possível todos os meus sonhos. O que você faria se descobrisse o paradeiro de um tesouro escondido? Obviamente, meu nome é Ana Augusta, sou... iria ao encontro de algo tão valioso. Aliás, não é difícil vermos o engajamento do homem no afã de encontrar tesouros ocultos, pois aquilo certamente trará uma nova condição de vida. Agora, imagine poder encontrar os maiores tesouros e riquezas que Deus deixou para cada um de nós. Esta é uma possibilidade que está ao seu alcance. E se você deseja achar este tesouro, prepare-se para saber como e onde encontrá-lo. Nesta quarta-feira, 16 de novembro, a Noite do Tesouro Escondido. 7h30 da noite. 5.400 International Drive na cidade de Orlando, na Flórida. Ou em uma Universal mais próxima de você. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. Diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. História começou em mim. Daquela dor só me restou uma cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu.
Ah, minha amiga, e Deus quer lhe dar mais de 1000 motivos para adorá-lo. Por isso, hoje, nós teremos a noite do tesouro escondido. Aqui comigo também eu tenho o pastor Gilson. Pastor Gilson, bom dia. O senhor sabe que há pessoas que ela tem esse tesouro ao alcance dela, que é a palavra de Deus, está ao alcance dela. Porém, ela não está sabendo usar ou usufruir desse tesouro escondido. E no dia de hoje, hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos levar o povo, todo o povo da igreja, obreiros, membros, simpatizantes, aqueles que vão vir hoje pela primeira vez, a descobrirem a força que há nesse tesouro escondido. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, pastor. E esse tesouro, ele não está limitado a algumas pessoas. Todas as pessoas podem receber esse tesouro. Que quando ela é revelada à pessoa, a pessoa passa a ter esse tesouro. Mas como que esse tesouro possa ser revelado à pessoa? Através daqueles que têm o poder, aqueles que já têm esse tesouro, que vai levar esse tesouro até aquelas pessoas, pastor. É o tesouro, o senhor sabe que o tesouro, ele geralmente, tesouro, nos remete a histórias e tal, mas você entende que o tesouro, ele é escondido. Então você tem que buscar o tesouro, você tem que procurar o tesouro, você tem que cavar para encontrar o tesouro. Foi o que a Caroline Fonseca ela fez. Você vai ouvir agora a história dela. Preste atenção em cada palavra da Carol. A Carol, ela chegou aqui em busca desse tesouro. Ela estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Ouça só. Caroline Fonseca, eu tenho 27 anos, sou pedagoga bilíngue. Eu nasci na Igreja Universal, mas eu me afastei. E eu não queria mais saber de Deus na minha vida. Eu dei as costas. E naquele momento que eu dei as costas, eu achei que eu poderia viver da minha maneira. Mas não deu certo. Comecei a usar droga, a beber muito. Todos os dias eu fumava pelo menos 2 baseado. E também eu gostava de usar muito LSD. Eu pensava que o problema da minha vida era a minha convivência com os meus familiares. Então, aos 18 anos, eu decidi morar sozinha. Foi quando eu conheci o meu marido, engravidei, casamos. E eu imaginei que ao casar, ao ter uma filha, do jeito que eu sempre sonhei, eu imaginei que eu ia ser curada, que eu ia ser feliz, que a verdadeira alegria estava ali naquele momento. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, das pessoas me responderem mal e eu tramar como que aquela pessoa deveria morrer. Às vezes eu descontava na minha filha toda a minha raiva, então eu não queria ficar perto dela, não queria ficar perto de ninguém, eu me trancava no quarto, porque eu não queria ter contato com mais ninguém. Eu comecei realmente a me isolar e não querer ficar perto das pessoas porque eu tinha ódio de cada um. Eu voltei para a igreja foi por causa da minha filha, porque ela começou a apresentar alguns problemas, ver vultos, acordar gritando durante a noite, um terror noturno absurdo, e eu sempre vi vultos, desde pequena. Desde pequena sempre fui muito perturbada, muito. E aí o meu marido ficou desesperado e ele disse, ele me perguntou onde que a gente pode encontrar a solução para o problema dela. Então eu fui a uma reunião no domingo e eu fui sincera para Deus, eu falei, eu não estou aqui para mim, eu estou aqui pela minha filha. Então faz um milagre na minha filha, porque eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. E realmente Ele fez. Deus, Ele foi trabalhando em cada pedaço da minha vida para mostrar, olha, se você vier até mim, eu vou estar com você em tudo. E Ele realmente, Ele foi mudando tudo. Só que eu ainda tinha uma insegurança dentro de mim, eu ainda tinha um vazio dentro de mim. E foi nas reuniões que eu entendi o que era o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu precisava dele, porque eu não ia conseguir sozinha, eu não ia ter aquela força que eu precisava ter. Eu não ia conseguir mudar a minha natureza se ainda a velha natureza continuasse dentro de mim. Então eu teria que tirar isso dentro de mim e colocar algo melhor, algo maior, sobrenatural. E aí foi quando veio o jejum de Daniel. Eu tentei fazer, eu tentei mesmo, mas quando faltava em torno de 3 dias, eu não consegui.
eu acabei cedendo, eu acabei as minhas vontades e eu não consegui. Eu fui viajar, eu fiquei em constante comunicação, eu não me entreguei como realmente eu deveria. Então depois eu fiquei muito frustrada. Eu tentei até fazer fora do período de jejum de Daniel, eu tentei fazer o meu jejum de Daniel, mas eu não consegui. Mas eu disse para Deus, o próximo eu vou me entregar por inteiro. Porque eu não queria entrar em um novo ano sem o Espírito Santo, daquele jeito. E foi uma luta mesmo, porque vinham mensagens no WhatsApp e eu não queria desagradar as pessoas, mas foi aí que eu entendi que a minha prioridade não eram as minhas vontades. Eu busquei, eu nunca tinha lido um livro inteiro, eu me lembro até hoje, e eu li os livros, tudo que foi indicado eu fiz. Eu acordava de madrugada, eu orava sozinha. Eu estava tão focada em mudar a minha vida, em mudar o jeito que eu era, que nada me parava, nada. Eu realmente me sacrifiquei muito para conseguir. Quando foi no 10º dia, então eu orando a Deus, a minha filha pequenininha, e eu lembro que eu estava tão concentrada, minha filha começou a puxar a minha roupa para falar comigo. E eu falei, não, eu não vou parar, nada vai fazer eu parar, Deus vai ter que me ouvir, eu tô aqui, eu quero, eu preciso. E ela puxando a minha roupa. E naquele momento, eu falava tanto, mas teve uma hora que eu parei e falei, Deus, nada vai ficar entre o nosso amor, entre eu e o Senhor. Quando eu terminei essa frase, foi aí que eu fui batizada com o Espírito Santo. Parece que aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o que é viver, porque eu só era uma pessoa ambulante, não vagava, eu não sabia o que era estar viva. Por mais que eu ia em restaurantes caros, eu tinha uma vida muito boa, aquilo ali nada satisfazia o que eu tinha dentro de mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu tenho a certeza, a cada dia da minha vida, que aquela Carol antiga, não existe mais. Foi como se ele me desse um novo nome, uma nova vida, um novo nascimento. Foi aquilo que fez eu ter cada vez mais certeza de que Deus estava ali comigo. Os hábitos antigos, a agressividade, o ódio, isso não existe mais. Eu saí daquela reunião, parecia que eu queria pular de alegria. Eu olhava para o meu marido e eu falava, eu preciso contar para ele, porque ele também precisa receber o Espírito Santo. As pessoas precisam entender o que é. As pessoas precisam saber, elas não podem viver sem isso, elas não podem viver sem Deus. O jejum de Daniel, ele é muito importante. Um dos maiores motivos que eu não fico de fora, mesmo já tendo o Espírito Santo, é porque nós temos uma vida muito agitada. E o jejum de Daniel nos proporciona esse tempo que a gente não tem, que muitas vezes acabamos, devido à rotina, esquecendo ou fazendo no automático. Mas no jejum de Daniel não, é uma concentração de fé. Para você que vai fazer o jejum de Daniel agora, não satisfaça os seus desejos. Escute a voz de Deus, porque Ele fala com todos. Para mim, participar do jejum de Daniel é aquela força a mais que a gente precisa. É como se fosse recarregar as energias, abrir mais os olhos, perceber coisas que nós não estávamos percebendo para poder mudar e melhorar cada vez mais. Porque assim nós temos mais força ainda para poder lutar pela nossa salvação. Todos os dias, aquela luta diária que nós travamos é pela nossa salvação acima de tudo, que é o mais importante. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adora ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre. Suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco, apoio para levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado, é a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos, e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma, é um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades.
Irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocentes que rejeitam os seus conselhos sagrados. Ore com ela, leia-a toda e compartilhe. Quando uma pessoa ela lê, medita e põe em prática o que está escrito nas Sagradas Escrituras, ela se torna forte, ela se torna apta para vencer as situações que a vida lhe apresenta. O senhor sabe, pastor Gilson, que ninguém se torna um diplomata ou se torna um conhecedor de algum assunto através de sonhos, através de teorias, mas na prática a pessoa vai buscar. O médico ele vai estudar, o advogado ele vai estudar, a pessoa ela vai estudar para adquirir conhecimento, para colocar em prática. Imagine nós adquirindo conhecimento dos céus para colocar em prática na nossa vida. E quando a pessoa ela coloca em prática, a mente de Deus entra na mente dele. E aí tudo muda, pastor. Não tem como, exige um sacrifício, né? A pessoa tem que buscar, ele tem que ler, ele tem que meditar e depois ele exige praticar. Depois que a pessoa começa a praticar, a vida dela muda completamente. Você vê que é uma transformação tão forte que começa do dentro para fora. E muitos são as pessoas que já alcançaram essa transformação. Desculpa, pastor. Não, pode falar. É verdade, a gente sabe que há essa transformação, mas uma transformação que não é a canção, né, pastor Gilson? Não é a canção, não é o ambiente, mas sim a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o Espírito de Deus. Nós não tocamos em Deus, não vimos Ele. E nós meditando, praticando a palavra dEle, o Espírito dEle nos enche dessa sabedoria e de inteligência. Você vai ouvir agora mais um relato de uma pessoa que, com as suas palavras, ela fala, havia um vazio que ela sentia tão grande que ninguém podia preencher, a não ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre ela, a encheu. Ela tinha até um preconceito contra a Universal, mas ela venceu. Por isso que, falando de vencer também, nós estamos nos preparando para domingo. Domingo agora nós vamos estar em jejum e oração e vamos falar do terceiro ponto para que você vença o seu maior problema. Meu nome é Paula Miranda, eu tenho 28 anos e sou empresária. Eu tinha muito preconceito com a Universal. Devido o bispo foi preso, né? Eu ouvi do meu pai, ele foi preso justamente porque ele é ladrão, tá vendo? Se ele não fosse ladrão, ele não seria preso. Então, eu cresci ouvindo isso. E não só cresci ouvindo, mas eu também compartilhava tudo isso. Eu compartilhava que a Igreja Universal roubava o dinheiro dos fiéis, que era tudo mentira, manifestava demônios, era um teatro, que as pessoas eram pagas para isso. Então, assim, sempre foi motivo de chacota. Na escola, a gente quando a gente via algumas pessoas, assim, um pouco mais recatadas de igreja, a gente ficava falando, eu sou universal, olha lá, eu sou universal. Ficava falando para as pessoas de forma, assim, de virar chacota mesmo, né? E eu cresci com isso dentro de mim. Na minha casa, a gente pensava que o Bispo Macedo era intolerante religiosamente falando, que a única igreja que prestava, digamos assim, era a Igreja Universal, que nenhuma outra religião tinha espaço para aquele grupo, digamos assim, aquela seita que era a seita de quem frequentava a Igreja Universal. E enquanto a gente tinha esse ódio, essa raiva, esse rancor da Igreja Universal, em contrapartida, a minha vida era destruída. Eu sempre tive um vazio, sempre senti um vazio dentro de mim. Eu chego a dizer que eu tinha um grau de depressão. Eu cheguei a ver coisas, às vezes eu via que tinha formigas andando no meu braço. Eu sofria muito sentimentalmente falando. Eu buscava preencher esse vazio em coisas e pessoas. Eu queria a todo custo ser amada. Então, assim, eu queria que todo mundo me amasse, mas nem eu mesma me amava. Eu buscava preencher esse vazio com
às vezes amizades que não eram corretas, até mesmo com bebida. Então eu achava que aquilo tudo ia fazer com que as pessoas me amassem. Eu queria ser amada. Mesmo eu vindo de um lar cristão, digamos assim, religioso, eu não conseguia suprir isso com a religião, eu não conseguia suprir isso. Eu fazia pedidos nos papéis e deixava no pé da santa, pedindo para que aquilo acabasse, para que eu tinha desejos, sonhos, mesmo não tendo perspectiva, eu colocava ali um desejo, um pedido, mas nada acontecia, nada mudava. E dia após dia as coisas continuavam as mesmas, até piores. Eu estava em um relacionamento, estava namorando, e a mãe do meu namorado, hoje atual esposo, ela ia à Igreja Universal. E eu via que aquele lar era diferente. Eu via que tinha harmonia, tinha alegria, que mesmo às vezes eu não convivendo 100% do tempo lá, eu sentia que alguma coisa era diferente. E eu estava sofrendo muito justamente por essa necessidade de se sentir amada pelo meu atual namorado. Eu percebi que eu tinha que buscar ajuda. E aí eu tomei a decisão, eu falei, eu vou na Igreja Universal. E não tem o que eles roubarem de mim, eu não tenho dinheiro, então eu vou. Eles só roubam em quem tem dinheiro, né? Então eu não tenho dinheiro, então eu vou lá, vou ver como que é. E logo na primeira reunião que eu fui, percebi que realmente se eu não tomasse uma atitude de mudar mesmo, de me entregar, a minha vida ia continuar mesmo. E aí foi dia após dia, o homem de Deus falando, os pastores falando, olha, faz isso, faz aquilo, tudo voltado à palavra, né? Olha, se entrega a Deus. Se você está passando por um problema que você já não vê mais solução, pede a Deus. E as coisas foram mudando. Dia após dia as coisas foram mudando. Eu fui melhorando de dentro para fora. Eu já não era mais tímida, eu já não era mais insegura. Fui recebendo dia após dia cuidado, carinho, inteligência, né? Foi colocado dentro de mim a inteligência de como agir realmente, humanamente e espiritualmente falando. E aquilo foi mudando a minha mente, foi trazendo dentro de mim uma vontade de permanecer, uma vontade de não sair mais daquele lugar. Eu entendi que eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo, que aquela força que eu via nas pessoas, que as pessoas que conversavam comigo, e justamente aquela força que eu via na minha sogra, aquela força que eu via nos pastores, nas esposas de pastores, obreiros, obreiras, ela não era uma força humana. Ninguém consegue, com a força do teu braço, o que só o Espírito Santo pode dar. E eu percebi que aquele vazio que eu estava sentindo, ele poderia ser preenchido apenas com o Espírito Santo. Numa virada de ano, que sempre eu falava, acho que passaram-se 2 ou 3 anos na virada do ano, eu ainda não tinha ido passar o ano novo dentro da igreja. E eu falei, hoje eu vou. E é hoje que eu vou receber o Espírito Santo. E aí, naquele dia, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu nunca senti uma alegria tão grande quanto aquela. A sede de poder ajudar as pessoas também, de poder compartilhar tudo aquilo que eu estava sentindo, de ter essa rocha, de falar para as pessoas, busquem essa rocha que é o Espírito Santo, porque a gente passa por luta, a gente passa por dificuldades. Não é porque a gente está na presença de Deus que a gente não passa por dificuldade, por lutas, a gente passa assim como qualquer pessoa, mas passar por lutas e dificuldades, tendo o Espírito Santo guiando a gente, sendo essa rocha, não tem preço. Aquela pessoa que falava mal da igreja, que falava mal da Universal, falava mal do bispo, eu só queria sair de lá e falar de Deus, falar do que a Igreja Universal fez na minha vida, do encontro que eu tive com Deus e agradecer toda a força do Bispo Macedo, toda a garra, né, que eu sei que é pelo Espírito Santo, que ele tem e teve desde o começo para ter uma porta aberta naquele momento que eu estava precisando e que fez com que eu tivesse o maior bem que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo.
Hoje a minha vida é completa. Hoje eu ganho 10 vezes mais, 20 vezes mais do que eu ganhava. Hoje eu sou casada, tenho bens que eu nunca imaginei ter, ainda mais com menos de 30 anos eu já construí um patrimônio muito grande, tenho um casamento abençoado, tenho uma família hoje abençoada. Diante de tudo que eu conquistei, o meu bem mais precioso, que eu tenho a maior gratidão, é o Espírito Santo. O que você faria se descobrisse o paradeiro de um tesouro escondido? Obviamente, qualquer pessoa de pronto iria ao encontro de algo tão valioso. Aliás, não é difícil vermos o engajamento do homem no afã de encontrar tesouros ocultos, pois aquilo certamente trará uma nova condição de vida. Agora, imagine poder encontrar os maiores tesouros e riquezas que Deus deixou para cada um de nós. Esta é uma possibilidade que está ao seu alcance. E se você deseja achar este tesouro, prepare-se para saber como e onde encontrá-lo. Nesta quarta-feira, 16 de novembro, a Noite do Tesouro Escondido. 7h30 da noite. 5.400 International Drive na cidade de Orlando, na Flórida. Ou em uma Universal mais próxima de você. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer.
E essa é a nossa fé, que tudo é possível que crê. Não foi o que Jesus nos ensinou? Então é o que tem que acontecer. Pastor Gilson, domingo agora nós vamos para cima do maior problema, né? Essa pessoa que está aí, ela diz assim: eu preciso da minha vitória, eu tenho um problema que só Deus pode trazer a solução para mim. Então domingo agora ela deve escrever num pedaço de papel aí, numa folha, o maior problema dela e trazer para que nós venhamos apresentar ao Deus vivo. E essa pessoa vai ter condições, eu tenho certeza disso, Deus vai dar condições a ela de vencer esse maior problema. Claro, porque o problema da pessoa muitas vezes é se sentir medo, é oprimido. Mas quando a pessoa ela usa a fé de falar, de escrever aquilo que ele está passando, ele tira de dentro dela e apresenta no altar, ou apresenta a Deus. O que acontece? Deus, ele é obrigado a agir, porque a pessoa agindo a fé, Deus tem que responder. Ele mesmo disse, quando invocar, ele responde. Então esse problema que essa pessoa está passando, pastor, é um problema que possa ter afetando ela em muitas áreas, mas eu tenho certeza, quando ela usar essa fé de escrever, de apresentar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai responder. Deus vai dar vitória. Você vai ter a vitória sobre o seu maior problema, tá bom? Domingo agora, nós vamos estar aqui na 5.400 da International Drive, em Orlando, na Flórida, às 9h30 da manhã, de 9h30 até às 11 da manhã, ou seja, 1h30 de desafio, de poder, e você vai ver o poder e a ação de Deus na sua vida. O senhor vai estar, pastor Gilson? Na 9766, na Old Street Agostino Road, na Suite 3, em Jacksonville, às 9h30 e também às 6 da tarde. 9h30 e também às 6 da tarde, nesse espírito, nessa fé, né? Deus vai dar a vitória, tá bom? Vamos ficando por aqui, que Deus ilumine a todos, lembrando que estamos na semana, hein? Nessa semana especial, a semana dos Filhos de Deus, que começou domingo com a Santa Ceia. Segunda-feira tivemos a segunda-feira contra o atraso. Ontem, terça-feira, tivemos a terça-feira da unção da boa velhice, para que as pessoas de mais idade venham ter saúde. Hoje estamos nos preparando para a noite, a grande noite da alma do tesouro escondido. Amanhã, a terapia do amor, para determinar que Deus venha ter acesso e você venha abrir o seu coração para uma nova etapa na sua vida amorosa. Amanhã teremos a vigília das vestes velhas e o grande domingo, o domingo, a vitória sobre o maior problema, tá bom? Muito bom dia, hein? Deus ilumine a todos. Bom dia! Atenção para a programação da Semana dos Filhos de Deus. Uma semana em que Deus agirá poderosamente sobre a vida de seus filhos. Domingo, 13 de novembro, o encontro das famílias com a Santa Ceia, para que a bênção de Deus esteja sobre toda a sua casa. Segunda-feira, 14 de novembro, a quebra do atraso financeiro, para aqueles que não conseguem avançar na vida financeira. Quarta-feira, 16 de novembro, a noite do tesouro escondido, um profundo esclarecimento de como explorar os tesouros contidos na palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Sexta-feira, 18 de novembro, a vigília das vestes velhas, uma madrugada marcada para o início de uma nova vida. E para finalizar, domingo, 20 de novembro, a vitória sobre o maior problema, para que, através da fé, haja o triunfo sobre sua maior adversidade. Prepare-se e participe desta semana especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.